Você sente pânico ao ouvir parâmetros como Joule, Ohm, Watts e fica perdido com os parâmetros que aparecem no seu aparelho? Este vídeo é feito para você. A insegurança clínica acaba quando você domina a biofísica. E neste vídeo eu vou te mostrar quais são os 3 princípios essenciais para que você saiba se você vai ter sucesso ou alguma intercorrência no seu atendimento. Neste vídeo, eu vou passar por princípios essenciais para que você não erre nada na hora da parametrização dos seus equipamentos. Eu sou a professora Janaína Alves, fisioterapeuta especialista em dermatofuncional, e a minha missão neste canal é desmistificar a eletroterapia e o lipedema para você, acadêmico de fisioterapia ou fisioterapeuta. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca a oportunidade de seguir agora para não perder nenhum conteúdo. Caso surja alguma dúvida durante o vídeo, pode deixar em comentários e não deixe de compartilhar com o seu colega que possa beneficiar sobre os assuntos que iremos abordar hoje, que é a biofísica. Sabe o que é muito comum eu encontrar alunos de uma forma geral me perguntando sobre parametrização? É entender as diferenças sobre cada botão que ele deve setar quando ele compra um equipamento. Ou até mesmo quando ele está trabalhando para alguém, seja no estágio, ou seja, trabalhando realmente já como fisioterapeuta para um outro profissional, ele não saber exatamente o que parametrizar. Primeira coisa, entenda que os parâmetros eles variam de máquina para máquina. O que é isso? Mesmo que a gente esteja falando da mesma tecnologia, você pode ter parâmetros diferentes. Por isso que é importante que você entenda o que cada parâmetro serve para o seu equipamento. Por exemplo, quando a gente fala sobre ultrassom, a gente pensa em algumas parametrizações que a gente vai setar, como, por exemplo, a potência do meu equipamento, a dose utilizada, o tempo de aplicação e o modo de aplicação. Vou dar o exemplo do ultrassom, que eu acho que é o mais clássico no nosso, dentro da fisioterapia. Primeira coisa que a gente pensa é qual a frequência que eu vou utilizar? É de 1 MHz ou de 3 MHz? E por que eu vou utilizar um ou outro? Saber exatamente o que a frequência do meu equipamento determina sobre o meu tecido biológico vai fazer a total diferença na escolha de qual frequência eu vou utilizar. Eu sei que você aprendeu, provavelmente lá na sua graduação, que o ultrassom de 1 MHz é mais profundo e o de 3 é mais superficial. Mas a minha pergunta para você é profundo para quem e superficial para quem? Porque é muito clássico a gente pensar que um é mais profundo que o de 3. Mas qual é o seu referencial para isso? Você está tratando que região do seu paciente? Por exemplo, você está tratando uma região que é uma proeminência óssea, onde a prega adiposa é pequena, isso faz sentido. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para uma região onde tem uma prega adiposa grande, não vai fazer diferença nenhuma. Ambos vão estar na mesma profundidade. Então, saber disso faz diferença na hora de você escolher o seu equipamento. Outra questão é que vocês normalmente são confundidos, inclusive enganados, pode dizer assim, pelas empresas de equipamento, é sobre a potência do seu ultrassom. Quando você olha para a potência do ultrassom, todos eles são determinados, o limite máximo de dose entregue, quando eu falo de ultrassom, estou falando de ultrassom terapêutico, tá? É determinado pela vigilância e pelo Inmetro, que é de 3 watts por centímetro quadrado. Logo, a potência do seu equipamento ela está intimamente ligada ao tamanho da era do seu equipamento. Logo, a potência pouco me importa, porque no final o que me interessa na parametrização do ultrassom é a dose aplicada. E esta não vai variar de acordo com o que você quer de comprar de equipamento, e sim do tratamento que você quer executar. A dose, sim, que determina a quantidade de energia entregue por área tratada, por isso ele é conhecido como watts por centímetro quadrado, essa sim é importante que você entenda qual é a diferença de cada dose que eu entrego para uma resposta biológica. Então, a potência do ultrassom ou a era do ultrassom não vai fazer muita diferença na minha escolha de tratamento. O que vai diferenciar, muitas das vezes, a própria era é o tempo de aplicação. O que é isso? O tempo determinado por cabeçote a gente já sabe, já está definido há muitos anos na literatura. Porém, o tempo total que eu vou levar para atender este meu paciente, isso sim é variável, de acordo, é claro, com a minha era. Se eu tenho um cabeçote de era pequenininha, eu levo muito mais tempo se comparado ao cabeçote de era muito maior. Mas a minha pergunta é, será que sempre ter um cabeçote de era grande é benéfico à minha prática clínica? Não sei. Quem é o paciente que você atende? Por exemplo, se você atende um paciente de pós-operatório de cirurgias como, por exemplo, braço, papada, ter um cabeçote de gigante não adianta de nada. Agora, se você atende paciente, por exemplo, de lipedema, de gordura localizada ou até mesmo de FEG, ter um cabeçote grande agiliza o seu atendimento.
Então, é importante você entender também quem é seu público-alvo, não só a parametrização de que você tem. Outras informações importantes, a gente fala muito sobre a fotobiomodulação, que acho que está um pouco mais em alta na literatura, tem bastante gente falando sobre ela, que a gente esquece quais são os parâmetros que a gente envolve. Hoje, nos equipamentos mais modernos, a gente seleciona poucas coisas quando a gente olha o nosso laser, por exemplo, ou o nosso LED. Mas antigamente não era assim. Então, se você tem um equipamento muito antigo, seus parâmetros são completamente diferentes dos parâmetros que a gente tem nos equipamentos mais modernos. Nos equipamentos mais modernos, a gente pensa na potência na hora de comprar o equipamento, mas a gente não determina a potência do meu equipamento na hora de utilizar. Então, é importante saber que a potência de uma fotobiomodulação ela importa na velocidade que eu vou entregar a minha luz, ou seja, os meus fótons, o efeito fotobiomodulador que vai ser gerado. Porém, entretanto, todavia, contudo, potências altas demais perdem o significado da eficácia do meu equipamento. Eu brinco que é você pensar num carro de Fórmula 1. Assista uma corrida de Fórmula 1 e resolva piscar os olhos. Quando você piscou, o carro passou e você não viu. É basicamente isso que acontece quando a gente atende uma fotobiomodulação com uma potência extremamente alta. A célula não consegue receber o estímulo adequado e muitas das vezes esse estímulo nem acontece ou se acontecer pode ser de forma errada. Então, saber exatamente a potência que o meu equipamento tem é importante na hora da compra do equipamento. Mas depois que eu já tenho o aparelho, não me interessa mais a potência. Me interessa como eu vou emitir essa onda, se ela será de moda contínua ou pulsada, e quanta energia eu vou entregar, que a gente conhece como fluência, que é joule por centímetro quadrado, ou seja, a energia pela área tratada. Isso é que me interessa. Quanto de energia eu vou entregar? E aí, consequentemente, isso também é determinado pelo tempo. O seu equipamento de laser, de LED, os mais modernos, a gente também não calcula mais o tempo, porque esse tempo é de acordo com a minha fluência. Ou seja, quanto tempo eu vou levar para entregar aquela energia na área que eu quero tratar. Isso é um cálculo que o seu próprio equipamento já faz para você, o que é ótimo, porque a gente diminui a quantidade de cálculos que a gente fazia, né? Mas alguns equipamentos mais antigos, eles pedem potência para ser administrado, a dose para ser administrada e o tempo para ser administrado. Logo, você tinha que fazer esses cálculos mais chatinhos para se conseguir aplicar o equipamento de forma adequada. Por quê? Porque o tempo está determinado pela potência e a potência está determinada pela energia que eu quero entregar. Então, eles são uma interação unida que eu preciso entender. Outro exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de correntes excitomotoras. Correntes excitomotoras, eu brinco que para trabalhar com ela, você tem que entender muito bem sobre parametrização. Que você vai setar ali, em média, 7 opções para você programar o seu equipamento. Então, você precisa pensar em corrente portadora, corrente modulada, o ciclo de trabalho, o modo da corrente, o tempo on, o tempo off, a rampa de subida, a rampa de descida e o tempo total. Quando você olha para isso tudo, são tantos parâmetros que você precisa entender para que você aplique de forma correta. Então, quando a gente olha, saber exatamente qual é a função de cada parâmetro dentro do meu corpo, ou seja, dentro de um efeito fisiológico de um tecido humano, vai fazer a diferença nos seus resultados. Porque sem isso, você só é apenas mais um operador de equipamento. E operador por operador, eu brinco que minha filha de 4 anos, ela sabe fazer, porque apertar botão, qualquer criança faz. E aí o que importa para que você seja um fisioterapeuta diferenciado e de sucesso nos seus atendimentos é juntar o seu raciocínio clínico com a sua capacidade de parametrização dos seus equipamentos. Então, eu sei que na maioria de nós que fizemos fisioterapia, achamos que a gente iria ignorar ou até mesmo se isolar da matemática e da física. Mas sinto te dizer, e até mesmo te decepcionar, ainda mais se você for acadêmico do início da faculdade, que a gente vê muito, mas muito cálculo e muita matemática durante a nossa formação. Então, não odeia matemática, não odeia física. Sabe que muitas das vezes o que faz você não ter esse raciocínio é porque não te explicaram de forma correta para que você conseguisse entender. Quando você domina a parametrização certa, significa que o seu equipamento passa a ser apenas uma extensão do que você tem aí na sua clínica. Se você está cansada dessa vida de receita de bolos ou programas pré-prontos do seu equipamento, saiba que na plataforma Dominando a Eletroterapia a gente consegue desmistificar isso a fundo, para que você não tenha nenhuma dúvida na hora de montar os seus tratamentos para os seus pacientes. E saindo de vez dessa dominância do mercado, de que você não pode escolher o que utilizar de melhor qualidade para o seu paciente. Logo, você se torna o ser principal
os resultados dos seus pacientes. Se você está cansada de receitas de bolos e programas pré-prontos dos seus equipamentos, você vai ter total domínio da biofísica e raciocínio clínico se vier fazer parte da plataforma Dominando a Eletroterapia. Lá a gente consegue deixar tudo muito mastigado e claro para você, para que você tenha resultados incríveis e incomparáveis no mercado de trabalho. Se quer ter esse mesmo sucesso, corre no link da descrição deste vídeo e verifique qual plano cabe dentro da sua rotina diária.